agradecer o honroso convite que a Bárbara e o Tomás fizeram. Agradecer também aos ilustres membros aqui da mesa pela oportunidade de convívio e agradecer especialmente aí a cada um dos senhores pela atenção e pela paciência de me ouvir. Eu vou me beneficiar da excelente apresentação aqui da Lígia e eventualmente vou pular aqui muita coisa. Na verdade, essa apresentação ela é uma espécie de síntese de reflexões que eu venho fazendo ao longo de vários anos aí de pesquisa relacionada ao tema, que eu fui meio que picado por essa mosca azul de tentar compreender esse relacionamento extremamente complexo entre entidades públicas e privadas, ou alternativos, ou concomitantes, ou excludentes no setor saúde. Já há muitos anos atrás, a época que eu tinha prazer até de conviver com a Lígia lá na UFRJ, eu fui superintendente-geral da UFRJ, uma das atribuições que eu tinha à época eu era responsável pela lavanderia da UFRJ, que era a lavanderia do Hospital Clementino Fraga Filho, e na época do IPPMG, e essa lavanderia ela havia sido terceirizada. E ela não só havia sido terceirizada, como ela estava totalmente entregue ao gestor privado. E, enfim, todo o equipamento da universidade tinha sido totalmente sucateado, o cidadão que estava lá tocava o negócio dele, atendia a universidade não pagava ele também não pagava a universidade o aluguel que ele deveria pagar, a universidade também não pagava ele a roupa que ele lavava, e a vida seguia. Você finge que me paga, eu finge que te pago, eu finge que trabalho, e a coisa seguia. E esse tipo de problema que eu me deparei à época não foi somente na lavanderia, mas o que é mais relacionado à questão da saúde realmente era isso. E uma das coisas, um dos problemas que eu encontrei, talvez um problema bastante fundamental, era a absoluta falta de dados e de informações. Não existia um demonstrativo, um relatório, uma planilha, uma lista sequer das pessoas que trabalhavam naquela instituição. E isso me acossou muito. Eu sou economista, quer dizer, economista é uma ciência bastante, pelo menos que se pretende, bastante empírica. Precisa de dados para poder analisar as coisas, para tecer hipóteses, para comparar teorias, para tentar validar ou refutar determinadas proposições. Precisa de dados. Não tinha dado nenhum. Então, de lá para cá, motivado por isso, eu fiquei meio que extremamente propenso a estar sempre tentando, de alguma maneira, muito embora eu tenha meus pressupostos, eu tenho meus eleitos teoricamente, ou seja, as coisas que eu acredito mais, eu acredito menos, mas eu estou sempre tentando buscar evidências, ou que, pelo menos, se não corroborem aquilo que eu penso, pelo menos que não refutem aquilo que eu penso. Então, essa apresentação ela tem um quê de muito, uma base grande de dados, ou seja, uma quantidade de números, de gráficos aí que a gente acha importante, que eu acho que a gente não vai ter oportunidade de discuti-los todos aqui, mas eu acho importante, assim, pelo menos sob o meu ponto de vista, tem que olhar para essas coisas, além de outras, mas a gente tem que olhar para determinados tipos de informação, no qual eu acho o setor saúde extremamente pobre, ou seja, na geração de informação qualificada, na geração de dados, porque senão nós corremos o risco de fazer simplificações que eu acho que não são muito boas. Mas eu me lembro que eu era garoto e li uma frase do Hitler, onde ele dizia, olha, transformei os grandes problemas em termos muito simples. As grandes massas compreenderam. Quer dizer, transformar problemas grandes e complexos em termos simples é um passo para a ditadura, ou para o embuste, ou para a enganação. Quer dizer, então eu acho que
majoritariamente, o que eu tenho observado é uma colocação de que, olha, existe um modelo que é melhor, sem se discutir, efetivamente, sem olhar para resultados, sem fazer comparações. Então, já adiantando até onde a minha investigação, a minha capacidade investigativa, logicamente, que é limitada, eu não consegui ver na literatura de caráter econômico, ou de economia aplicada, ou de áreas correlatas, uma indicação de que existe um modelo de gestão absolutamente melhor em todas as circunstâncias no mundo. Esse tipo de modelo é melhor sempre. É melhor nos Estados Unidos, vai ser melhor no Brasil, é melhor na Espanha, na Suécia, em Gana. Eu não consegui ver isso. Quer dizer, existem situações em que determinados modelos são mais ou menos adequados. Então, essa é a minha visão. Bom, então eu vou tentar aqui apresentar um conjunto de informações e de discussões para tentar justificar o que eu entendo como uma necessidade de realmente tentar olhar os dados, tentar conhecer as coisas, para tentar opinar de maneira um pouco mais tranquila. Bom, então, de cara, artigo lá 196, a saúde está diretamente conectada com políticas econômicas, políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos. Ou seja, saúde, na nossa Constituição, é absolutamente imbricada com a economia. Não seria aconselhável pensar em saúde no Brasil sem olhar para questões econômicas. E aí, se questões econômicas estão muito relacionadas com dados, eu acho que nós devemos tentar gerar dados que nos permitam fazer as análises. O que não quer dizer, de maneira nenhuma, eu não estou apregoando um economicismo, um matematicismo. Eu acredito numa frase que eu vi, que é usar a estatística como bêbado usa o poste. Como referência, como iluminação. Então, você vai lá se escorando, mas aquilo não está te mostrando. Então, novamente aqui, financiado com recurso do orçamento, é livre a iniciativa privada, o que também nos coloca, inevitavelmente, e vai existir um espaço para a iniciativa privada em saúde no Brasil, gostando nós ou não, e como essa coexistência, que nós vamos falar mais adiante, vai se dar, é um outro problema. Mas a Constituição abre isso. E aqui eu também coloquei aqui em vermelho, que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Eu gostaria que alguém um dia, tomara que nessa mesa alguém consiga, até eventualmente, me dizer se isso aqui vale. Porque está dizendo que é vedada a participação direta ou indireta de empresas. Isso vale ou isso não vale? Porque na prática, me parece, esse negócio não vale. Então aqui é o modelo de financiamento, todo mundo já sabe, eu vou passar isso rapidamente. São os 15%, os 12%, 15% das receitas municipais, estaduais. Mas eu acho importante assinalar essas coisas. Quer dizer, e como é que a economia, grosso modo, vê esse problema? Olha, está escrito lá que os recursos são orçamentários. Bom, o orçamento não é infinito. O orçamento é finito por definição. Quando você orça, você dá um número. Então, se é um número, é diferente de infinito. Bom, se ele é diferente de infinito, a gente não vai poder fazer tudo. Então vamos poder fazer algumas coisas. Outras não. Ou vou fazer mais de algumas coisas, menos de outras coisas. E aí nós vamos ter que estabelecer prioridades. E o fato de, eventualmente, a gente se negar a estabelecer prioridades não quer dizer que essas prioridades não vão ser estabelecidas por alguém. Não adianta querer dar uma de avestruz, vou enfiar a cabeça no buraco para não olhar o problema, porque o problema vai surgir e a solução vai surgir, seja lá qual for, gostemos dela ou não. Bom, isso aqui eu vou... Também, eu acho interessante, quer dizer, a questão da visão da economia. A economia, ela tenta olhar o bem-estar social, digamos assim, o bem-estar agregado. E por que eu acho importante essa compreensão de como os economistas, via de regra, pensam? Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, eu tinha essa experiência, mas vamos ter que conversar com o economista de plantão. Porque é ele que vai decidir o montante dos recursos. Então, é importante entender a linguagem dos economistas. Eu, há algum tempo atrás, tinha uma certa dificuldade para conversar sobre isso com outros profissionais, porque achavam que, olha, todo economista... Primeiro tem um estereótipo, Economista é aquele cara de Wall Street que anda com 50 iPad, iPhone, isso, aquilo, operando na Bolsa de Nova York, etc. Quando isso deixou de ser verdade no Brasil há bastante tempo.
Já tem um monte de economistas que trabalham na área social, pobreza, saúde, educação, etc. Então essa visão do economista como minimizador de despesa e o maximizador de recursos, o maximizador de lucros, etc. Essa coisa tem que ser um pouco abandonada. E mesmo que alguns deles ainda sejam assim, a gente precisa de instrumentos para ir lá conversar com eles. A gente vai acabar na porta do ministro da Fazenda, vai acabar na porta do ministro do Planejamento, vai acabar na porta do secretário de Fazenda ou do secretário de Planejamento. Então não adianta, a não ser que a gente consiga de alguma maneira extinguir essa raça. Eu espero que tenha a paciência de deixa eu morrer primeiro. Nós vamos ter que lidar com esses instrumentos dessas pessoas. Então é bom entendê-los para tentar tirar o melhor proveito possível. Então a ótica econômica é uma ótica muito macro. Olha, eu não estou interessado exatamente no bem-estar de um indivíduo, eu estou pensando no bem-estar de uma coletividade. Já, normalmente, o médico, quando ele tem um profissional de saúde, ele tem um paciente, ele não quer saber do custo marginal, do custo médio, do custo total, ele quer salvar a vida daquele sujeito. Interessa para o médico, e é bom que seja assim. Imagina se o médico lá na hora de operar, olha, essa linha custa tanto, eu uso, ou esse, pelo amor de Deus, abrisse uma planilha na frente dele, o que é, inclusive, grosso modo, que determinados planos de saúde, o médico de care, etc., tenta fazer. O cara tomar decisão em medicina com base em planilha de custo. Quer dizer, então é bom que isso não seja assim, mas é bom que as pessoas saibam que existe essa visão um pouco diferente. Pois é. Então, a vida não tem preço, mas já é chavão, tem custo. E aí umas coisas nós vamos fazer, outras não vamos fazer. E aí é o que eu acho que é a questão da informação, informação, a economia da saúde, quer dizer, o ponto de vista econômico, é importante porque tem decisões econômicas que são tomadas sem estarem explicitadas. Eu acho que a questão a Lígia falou aqui, olha, a questão da privatização da saúde, isso não é invenção do Bresser Pereira. Quer dizer, a gente tem o próprio SUS, a gente olhou lá no capítulo, no artigo 196, está lá dizendo que é livre a iniciativa privada. Então, se existem modelos mais atuais, mais sofisticados, talvez até mais explícitos, trouxeram o problema à tona, coisa que antes você tinha que se debruçar lá sobre os dados do DataSUS para descobrir a porcentagem de leitos privados, a porcentagem de médicos que trabalhavam em instituições privadas, etc. A coisa estava oculta, ou seja, a decisão era tomada e não estava explícita. Bom, então isso aqui eu vou passar rápido, quer dizer, eu acho que nós economistas podemos tentar ajudar. O que é um bem final em saúde? Qual a composição? Como é que a gente responde determinadas perguntas que são muito importantes? Composição do PIB entre saúde e entre não saúde, que tipos de serviços, que recursos, em que combinação, quem vai se apropriar, quem vai pagar a conta. Eu acho que todas essas perguntas a gente tem que fazer de maneira antecedente, senão a gente não chega lá no final para dizer qual é o melhor modelo. Se a gente tiver pensado nessas coisas antes, olha, alguém pode dizer, não, mas peraí, mas você não fez essa pergunta aqui, então esse modelo é melhor porque ninguém disse que não era, que não poderia ser. Aqui eu vou passar só alguns dados a respeito da economia da saúde no Brasil. Para destacar que a gente tem uma enorme dicotomia entre o perfil do gasto de pessoas pobres e o perfil de gasto de pessoas mais ricas. Se a gente olhar lá, as pessoas mais pobres, estaria a renda familiar abaixo de R$800 por mês, eu arbitrei aqui, Você tem um gasto lá de R$40 por mês com saúde, quando você vai para o rico, quem ganha mais de 10 mil, tem um gasto de 800, 20 vezes mais. Essa desigualdade em saúde é uma coisa gritante. E aí, se você não pensar nisso, quando você for desenhar os seus modelos, você vai estar com um problema sério, porque você eventualmente está tendo que atender pessoas com perfis totalmente distintos. Isso aqui é um gráfico só para ilustrar, quer dizer, a sociedade brasileira está preocupada com essas coisas no geral? Eu acho que sim. Porque se a gente olhar a trajetória do gasto social federal no Brasil, até 2009, ela é crescente, inclusive em valores já descontados da inflação. A gente vai ter aqui uma série de... O gasto social federal per capita também é crescente, em termos reais. O gasto federal em saúde, em termos reais, também é crescente, pelo menos nos últimos anos. Esse aqui é um gasto
que é um setor que está muito ligado à questão da saúde, que é do saneamento, vê que, como a gente não tem modelo, em saúde a gente pode estar reclamando do modelo, né? O modelo A, o modelo B. Em saneamento a gente não tem modelo nenhum. Então olha como é que a coisa oscila. Né? Isso vai meio que é o sabor aí das tempestades. Parece que acorda de um jeito e dorme de outro. Aqui, despesa da União com saúde, despesa prevista, despesa paga. A gente olhar só para o primeiro item, né? Tem lá 17 bilhões de reais que não foram gastos e que eventualmente poderiam ter sido. Isso em 2012. Né? Se a gente olhar aqui todas as diferenças, com exceção isso aqui, despesa com medicamento, porque não estava declarado inicialmente, mas podia ter gasto mais em saúde, mesmo com as atuais limitações. Isso aqui é tudo muito parecido, eu vou passar rápido. Aqui o gasto federal em saúde per capita, vê que ele também tem uma variação de acordo com as cores aqui muito grande no território nacional. A participação federal no gasto público, ou seja, dado que você tem as 3 esferas do governo gastando, a gente vê que também a participação federal no gasto público também varia entre os estados. Aí aqui, tinham me pedido para falar um pouco sobre a questão do estado do Rio de Janeiro, então estou apresentando aqui as receitas do estado do Rio de Janeiro, um total lá de 46 bilhões, esse é o último dado que eu consegui lá em 2010. Se a gente olhar lá a despesa com... Isso são as receitas. Pode. Aqui são as despesas. Depois nós vamos ver aqui por itens, né, onde nós vemos lá, eu tenho um apontador aqui, mas saúde em 2010 estava 3 bilhões 465 milhões, hoje já está em torno dos 4 bilhões anuais em saúde no estado do Rio de Janeiro. Aí, de novo, quando a gente olha a despesa com recursos próprios em saúde no estado do Rio de Janeiro, ou seja, a despesa do próprio estado, é crescente ao longo do tempo. Aqui não está em valores reais, mas se a gente olhar o valor nominal, está multiplicado mais do que por 4 no período, aproximadamente por 4, com uma inflação de 76% no período. Ou seja, aí mais ou menos a despesa em termos reais aumentou bastante. O gasto por habitante. Se a gente olhar também a despesa nominal em saúde, também aumentou muito mais do que a inflação. Agora, quando a gente olha a despesa com serviço de terceiros, sobre a despesa total, ela subiu um pouco, depois desceu, agora parece que tem uma tendência novamente de subir. A participação de serviço de terceiros na despesa do Estado. A despesa com investimento, esse é um dado, né? Se a gente olha tanto para o governo federal, que o investimento é mínimo e é decrescente agora, no período recente, a partir de 2010. A participação das transferências do SUS na despesa total, a transferência que o governo federal faz para o Estado também tem caído. Os recursos próprios têm aumentado, ou seja, o que o conjunto desses gráficos... Aqui é um dado mais sobre o município do Rio de Janeiro. O município cumpre a chamada lei, né, a lei está atingindo os percentuais mínimos da emenda constitucional, mas a gente vê assim uma certa estagnação, quer dizer, essa coisa não tem melhorado. De novo. Ou seja, cumpre na margem. Aí aqui, a gente fez eu só vou mostrar uma lâmina, quer dizer, 2 com resultados. A gente fez uma série de trabalhos onde a gente comparava. Por que nós estamos... Então, vamos olhar para diferentes modelos de gestão, não vou discutir aqui, mas tem países que têm modelos diferentes, né? Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, etc. A gente fez uma série de modelos para tentar, com instrumentos de economia e de matemática bastante atualizados, e que tem tido uma aplicação crescente no mundo todo para comparar sistema de saúde e outros sistemas,
Inclusive, amanhã eu vou, tá falando com a Lígia, né? Eu sair daqui meio correndo, amanhã eu vou viajar, eu vou para a Turquia para ter um congresso internacional sobre modelos de programação matemática aplicada em coisas do setor público. Então, esse trabalho que eu vou mostrar aqui a seguir, a gente olha basicamente assim, olha, vamos comparar para saber se o fulano é eficiente ou se não é eficiente. Aqui tem luz. Pontinha. Tem luz. Tem? Tem. A luz. Não tem. Bom, enfim, se a gente olhasse para aquela bolinha C, olhando lá para os recursos, essa bolinha C, ela gasta isso aqui de recursos, mas a bolinha A, né, a unidade, podia ser um hospital, podia ser um estado, podia ser um país, gasta a mesma coisa, mas produz mais resultados. Né? Esse cara está acima. Mesma coisa esse camarada aqui. O que esses modelos vão fazer, em regra, é tentar ver quem é mais eficiente, quem é que está lá em cima, quem é que está nessa caixa. Isso aqui nós temos virtualmente dezenas e dezenas de resultados de modelos alternativos. E aí, esse modelo, entre outras coisas, ele consegue dar notas para os países. O que ele coloca como recurso? A gente coloca despesa de saúde per capita, resultados, tem de tudo. Esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade para mulheres, para homens, violências, uma série de resultados possíveis que nós conseguimos coletar nos bancos de dados da OCDE, no banco de dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, comparado com despesa per capita. Fizemos uma série de modelos, esse aqui é um modelo que a gente acha que é razoavelmente representativo da média dos resultados. Os resultados variam muito. E esse é um problema. As pessoas costumam dizer, o modelo tal, o tipo de gestão tal é melhor, às vezes com base em um único modelo. Nós rodamos dezenas de modelos, com resultados bastante alterados. Ou seja, mas esse aqui a gente acha que é mais ou menos representativo. Se nós olharmos, os camaradas que estão aqui com nota 100, né, seriam os países que obtiveram a eficiência maior possível. Ganhou 100. Então, República da Coreia, Reino Unido, Islândia, Hungria, Haiti. Agora a gente fala assim, Haiti, um país está caindo aos pedaços. A questão é a seguinte, R$1 investido em saúde no Haiti tem um resultado fantástico. Se você investir direito, você tem um resultado muito maior com R$1 no Haiti do que na Suécia. Porque na Suécia todo mundo já tem um nível de saúde muito bom. Então você colocar dinheiro lá não vai adiantar muito. O problema de saúde na Suécia não é mais de recursos. Pode ser outra coisa. No caso do Haiti, não. O dinheiro lá faz diferença, porque o país é extremamente pobre. Então a gente olha ali o Brasil, 24,86 está ali em amarelo. A gente olha para os Estados Unidos, 5,23. E os Estados Unidos estão recorrentemente naquela posição. Último, penúltimo, sempre entre as 5 últimas posições. Raríssimos modelos conseguem melhorar. O que isso aqui, para nós, nos indica? Olha, se a gente quer andar para cá, para 100, para que tipo de modelo a gente tem que olhar? Para aquele lá que está com 5,23? Né? Se a gente quer chegar perto de 100, vai olhar para o camarada que está com 5,23, quer dizer, o modelo privatista, é o modelo de exclusão, é o modelo da eficiência econômica todo trânsito, quer dizer. Então, a gente tem que prestar atenção que, eventualmente, tem um sinal vermelho apontando naquela direção. São uma série de trabalhos que nós fizemos relacionados com isso, alguns estão publicados, todos eles estão publicados, alguns em revistas científicas, em congressos, etc., a gente tem a apresentar, e esse é o resultado recorrente. O Brasil, eventualmente, melhora de posição. Agora, essa situação dos Estados Unidos é uma situação que eu não inventei a metodologia nem os dados, e ele aparece aí desse jeito. Bom, então aqui, falando só, eu não vou me alongar mais, vou gastar só mais uns 5 minutos, um resumo do quadro mundial no que se refere a instituições sem fins lucrativos e instituições com fins lucrativos. Estados Unidos, a maioria das instituições em saúde no mundo são sem fins lucrativos. Pode ser privado, mas é privada sem fim lucrativo. Ou é filantrópico, ou é só alguma coisa. Instituição com fim lucrativo é raro, quer dizer, é raro, é a minoria. Nos Estados Unidos, se a gente pegasse em termos dos leitos hospitalares, a maioria esmagadora está em instituições sem fins lucrativos. Agora, quando você olha para os países, quanto mais pobre é o país, com exceção dos Estados Unidos, quanto mais pobre é o país, maior a participação do setor privado. O setor público quebrado, não existe, então maior
a participação do setor privado. Então, mais uma vez, bom, nós vamos olhar para o modelo dos países extremamente pobres da África, ou nós vamos olhar para os modelos de países com desenvolvimento mais igualitário, mais estabilizado. Mesmo dentro do Brasil, se a gente fizer um recorte lá de público e privado, se a gente olhar disponibilidade de determinados tipos de equipamentos ou de determinado tipo de procedimento no SUS e no restante, né, a gente vê a desigualdade que tem. Terrível. Vou passar. Isso aqui eu não vou... Enfim, falando sobre as características das instituições sem fins lucrativos, e uma das características... As instituições sem fins lucrativos, por que elas surgem em saúde? E isso aí inclui as OS, as OCIPs, as ONGs, etc. Por que elas surgem? Porque os bens de saúde têm determinadas características que os bens chamados bens privados puros não têm. Eles têm determinados problemas. Quer dizer, então, as pessoas... você não pode excluir pessoas de determinados tipos de ações de saúde pública, você não pode passar um mata-mosquito na paz, a fumaça não vai entrar na casa do fulano porque ele não pagou. Quer dizer, então tem características de bens públicos. Nós nos preocupamos com a saúde das outras pessoas. A gente se preocupa se fulano comeu uma maçã ou não, mas se preocupa se ele ficou doente. Então os bens de saúde, você não pode estocar a saúde, você não pode comercializar, né, igual um carro que você compra hoje e vende amanhã. Então, isso, a empresa privada com objetivo de lucro, ela tem uma certa dificuldade para ela se manter no mercado como uma instituição privada, simplesmente comprando e vendendo. Como é que ela viabiliza a existência dela? Através do setor público. O setor público é que vai viabilizar grande parte da existência das empresas ditas privadas de saúde. Ou via esses modelos de, digamos, de gestão, ou via, eventualmente, isenções fiscais. Outro dia o Carlos Otávio fez uma apresentação lá no IPE a respeito disso. Estima 15 bilhões de reais de isenções fiscais. São dadas 7 bilhões somente para os planos de saúde, né, no imposto de renda. Ou seja, essas empresas que não teriam condições de atuar no mercado competitivo normal, elas vão buscar o Estado como instância de viabilização das suas atividades. Eu vou passar rápido. E uma das coisas que efetivamente acontece, existe uma tendência para que as empresas sem fins lucrativos, ONGs, OCIPs, etc., elas tenham tamanhos até maior do que a empresa privada pura. Por quê? A privada com fins lucrativos. Né? Por quê? A empresa privada com fins lucrativos, ela maximiza lucro. Eu quero lucro máximo. O lucro máximo não significa tamanho máximo. O lucro máximo pode ter um tamanho ótimo. Agora, se você não está preocupado com o lucro, você pode eventualmente exaurir as suas margens de ganho até um ponto em que ela fique zerada. Mas o que você faz? Ao invés de você distribuir lucro para os acionistas, você eventualmente distribui benesses para gestores, para os interessados, para os agentes públicos que lhe contratam, etc. Não aparece como lucro. Mas o fato de não ter lucro não quer dizer que não tenha superávit operacional. Então é importante observar isso. A Câmara não declara lucro, mas ele tem um superávit operacional que é apropriado por agentes que são extremamente interessados em que esse tipo de modelo perdure. Então, um outro problema é que você está, aqui eu destacando em vermelho, quando você tem, dentro da mesma instituição, notadamente hospitais, modelos de atuação totalmente diferentes, é uma espécie de uma esquizofrenia, uma dualidade que eventualmente o agente não consegue conviver. Quer dizer, a instituição fica extremamente problematizada sob o ponto de vista de que aquilo que a Lígia colocou. Você atende paciente VIP, atende paciente comum. Como é que vai ser a contabilidade? Como é que vai ser o monitoramento? Como é que vai ser o acompanhamento? Como é que vai ser a prestação de contas se você tem regimes totalmente diferentes? E o agente que se comporta ali dentro, como? Eu sou estatutário, ela não é, o outro é mais ou menos. Às vezes o camarada estatutário, como a Lígia falou, olha, reduz a carga horária para você trabalhar mais, aí em um lugar você é estatutário, no outro você é seletista, no outro você é contratado, no outro... Como é que... A gente é uma pessoa só. Quer dizer, cada indivíduo, como é que você se comporta de maneiras totalmente diferentes, às vezes ao longo do mesmo dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Então, isso causa problemas de todas as maneiras, e que inclusive tem sido reportado. Bom,
O último problema aqui que eu vou realmente falar é a questão, né, uma das acusações é que as pessoas, um indicador que as pessoas recorrentemente apontam é a questão da demora das filas. Uma pesquisa lá do Vox Populi, né, do CONAS, lá em 2002, mostrava que a fila era o principal problema para a maioria dos usuários do sistema de saúde. Uma pesquisa recente do IPEA também mostrou isso e dizia que, para que você reduzir o problema da fila, as pessoas acham que precisa de mais médico. Quando, eventualmente, não é mais médico, pode ser mais gestão, entender melhor esse problema, que não é simples, porque, inclusive, quando você tem um fracionamento da mão de obra, ou seja, pessoas com carga de trabalho totalmente diferenciadas, a gestão da mão de obra é absolutamente impossível, ou extremamente difícil. E, infelizmente, os países nos quais o Brasil eventualmente está se espelhando, eu poderia estar olhando, ali já apontou aqui o Reino Unido, Austrália, Canadá, etc. Esses países têm instituições voltadas para o controle, para o estudo de filas em saúde. Então, filas em saúde, aqui no Brasil, é tratado na base de mutirão. Por que mutirão é muito bom? Eu faço mutirão, na minha gestão a fila diminui. Todo mundo vê, aí eu digo assim, tá vendo? Esperava um ano, agora diminuiu para um mês. Tá, mas dali a um ano, se as estruturas não mudaram, o problema volta. Então, infelizmente, isso é tratado de maneira amadorística quando é absolutamente esperado que existam filas no sistema público. Porque tem filas na Noruega, tem fila na Suécia, tem fila no Canadá. Agora, a questão é a espera excessiva, a espera desnecessária. Então, você saber medir, olha, o que é desnecessário, onde é que você vai atacar o problema, porque tem determinados procedimentos que as pessoas efetivamente podem esperar, e às vezes até querem esperar. Você está com dor de dente, você não quer ir no dentista agora, porque você pode ter uma viagem, pode ter um compromisso. Não, eu vou amanhã, você agenda. Um dos problemas que nós temos aqui é o quê? Você não tem agendamento praticamente nenhum no setor público. Então as pessoas acusam o setor privado de demorar muito, e mais, você tem uma tendência na imprensa a manchete negativa. Você sabe, olha, o hospital público é de excelência, isso não dá manchete de jornal. Dá manchete de jornal quando morre alguém na porta, porque esperou e não foi atendido. Então você tem um viés na opinião pública contra o setor público, causado também pelo desconhecimento do problema. Então, enfim, para efetivamente fechar, eu acho que nós deveríamos pensar que você tentar comparar o modelo de gestão, né, de caráter estatal com o modelo de gestão ou estatutário, com o modelo de gestão privado, que tem objetivos totalmente diferentes, e mais, numa situação de subfinanciamento, como é que você pode falar em ineficiência, ou mais eficiência, ou menos eficiência, numa situação de subfinanciamento? Se eu der 5 mil para uma pessoa construir uma casa, ela não vai construir nada. Eventualmente, você precisa dar mais recursos para poder tornar eficiente. Então, essa visão de que ser eficiente é cortar custo, reduzir recursos, também é uma visão que tem que ser superada. Eventualmente, você tem que fazer investimentos para poder, de alguma maneira, superar os gargalos que você tem. Então, enfim, é isso. Eu não vou me alongar mais. Obrigado.